As sensações orgânicas internas que foram comumente tomadas como um ponto cardeal na explicação do sonho preservaram um lugar, embora mais modesto, em nossa teoria. Tais sensações, travessão, as sensações de cair, por exemplo, ou de flutuar ou estar inibido, travessão, fornecem um material acessível a qualquer momento e do qual o trabalho do sonho se vale sempre que necessário para expressar os pensamentos oníricos. A visão de que o processo onírico é rápido ou instantâneo é, em nossa opinião, correta no que se refere à percepção pela consciência do conteúdo onírico pré-formado. Parece provável que as partes precedentes do processo onírico sigam um curso lento e oscilante. Podemos contribuir para a solução do enigma dos sonhos, que contém uma grande quantidade de material comprimida num lapso curtíssimo de tempo. Sugerimos que, em tais casos, trata-se de uma apoderação de estruturas prontas já existentes na psique. O fato de os sonhos serem distorcidos e mutilados pela memória é aceito por nós, mas, em nossa opinião, não constitui obstáculo, pois não passa da parte final e manifesta de uma atividade distorcedora que atua desde o próprio início da formação do sonho. No que tange ao debate acirrado e aparentemente irreconciliável sobre se a vida anímica dorme à noite ou tem tanto domínio de todas as suas faculdades quanto durante o dia, descobrimos que ambos os lados têm razão, mas nenhum está completamente certo. Encontramos nos pensamentos oníricos provas de uma função intelectual altamente complexa que opera com quase todos os recursos do aparelho anímico. Não obstante, não se pode contestar que esses pensamentos oníricos surgiram durante o dia, e é imperativo presumir que existe na vida anímica um estado de sono. Portanto, mesmo a teoria do sono parcial mostrou seu valor, embora tenhamos descoberto que o que caracteriza o estado de sono não é a desintegração dos vínculos anímicos, mas o fato de que o sistema psíquico que detém o comando durante o dia se concentra no desejo de dormir. O fator do retraimento do mundo externo preserva sua importância em nosso esquema. Ele ajuda, embora não como determinante exclusivo, a possibilitar o caráter regressivo da representação nos sonhos. A renúncia ao direcionamento voluntário do fluxo de representações é indiscutível, mas isso não priva a vida anímica de todo e qualquer objetivo, pois vimos como, depois de se terem abandonado as representações voluntárias, as involuntárias assumem o comando.
Não fizemos simplesmente aceitar o caráter frouxo das ligações associativas dos sonhos, mas mostramos que ele se estende muito além do que se havia suspeitado. Descobrimos, contudo, que essas ligações frouxas são meros substitutos obrigatórios de outras que são válidas e significativas. É bem verdade que descrevemos os sonhos como absurdos, mas os exemplos nos ensinam quão sensato pode ser o sonho, mesmo quando parece absurdo. Não temos divergências de opinião quanto às funções a serem atribuídas aos sonhos. A tese de que os sonhos agem como uma válvula de segurança da vida anímica e de que, nas palavras de Robert, 1886, toda sorte de coisas prejudiciais se tornam inofensivas por serem representadas no sonho, não apenas coincide exatamente com nossa teoria da dupla realização de desejos promovida pelo sonho, como também a maneira como é anunciada é mais inteligível para nós que para o próprio Robert. A visão de que a alma tem plena liberdade de ação em seu funcionamento nos sonhos é representada em nossa teoria pelo fato de a atividade pré-consciente permitir que os sonhos sigam seu curso. Expressões como, abre aspas, retorno da vida anímica nos sonhos a um ponto de vista embrionário, fecha aspas, ou as palavras empregadas por Havelock Ellis, 1899, para descrever os sonhos, travessão abre aspas, um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos, fecha aspas, travessão, parecem-nos antecipações oportunas de nossas próprias assertivas de que participam da formação dos sonhos, modos primitivos de atividade que são suprimidos durante o dia. Podemos aceitar inteiramente como se fosse nosso o que escreveu Sully, 1893, abre aspas, nossos sonhos são um meio de conservar essas personalidades sucessivas entre colchetes anteriores. Quando adormecidos, retornamos às antigas maneiras de ver e sentir as coisas, os impulsos e atividades que nos dominaram num passado distante, fecha aspas. Para nós, não menos que para Delage, 1891, aquilo que foi suprimido tornou-se, abre aspas, a força propulsora dos sonhos, fecha aspas. Reconhecemos plenamente a importância do papel atribuído por Scherner, 1861, à fantasia onírica, bem como as interpretações desse autor, mas fomos obrigados a situá-las, por assim dizer, numa posição diferente dentro do problema. Não é que os sonhos criem a fantasia, mas antes a atividade inconsciente da fantasia tem grande participação na formação dos pensamentos oníricos,
Devemos a Scherner a indicação da fonte dos pensamentos oníricos, mas quase tudo o que ele atribui ao trabalho do sonho é realmente atribuível à atividade do inconsciente durante o dia, que é tanto a instigadora dos sonhos quanto dos sintomas neuróticos. Fomos obrigados a distinguir o trabalho do sonho como algo inteiramente diverso e com uma conotação muito mais estreita. Por fim, de modo algum abandonamos a relação existente entre os sonhos e os distúrbios psíquicos, mas estabelecemo-la mais firmemente em novas bases. Desse modo, podemos encontrar em nossa estrutura lugar para as mais variadas e contraditórias descobertas de autores anteriores, graças ao ineditismo de nossa teoria dos sonhos, que as combina, por assim dizer, numa unidade superior. Demos outro emprego a algumas dessas descobertas, mas poucas foram as que rejeitamos por completo. Não obstante, nosso edifício ainda não está terminado. À parte as muitas questões desconcertantes em que nos envolvemos ao abrir caminho pelas áreas obscuras da psicologia, parecemos atormentados por uma nova contradição. Por um lado, supusemos que os pensamentos oníricos surgem através de uma atividade mental inteiramente normal. Mas, por outro, descobrimos diversos processos de pensamento bastante anormais entre os pensamentos oníricos que se estendem ao conteúdo do sonho e que depois repetimos no curso de nossa interpretação do sonho. Tudo o que descrevemos como trabalho do sonho parece afastar-se imensamente daquilo que reconhecemos como processos racionais de pensamento, a tal ponto que as mais severas críticas emitidas pelos autores anteriores sobre o nível ínfimo de funcionamento psíquico nos sonhos devem parecer inteiramente justificadas. Talvez só encontremos esclarecimento e assistência nesta dificuldade, conduzindo nossas investigações ainda mais à frente. E começarei a escolher para um exame mais aprofundado uma das conjunturas que podem levar à formação do sonho. O sonho, como descobrimos, toma o lugar de diversos pensamentos que derivam de nossa vida cotidiana e formam uma sequência completamente lógica. Não podemos duvidar, portanto, de que esses pensamentos se originem de nossa vida mental normal. Todos os atributos que tanto valorizamos em nossas cadeias de pensamento e que as caracterizam como realizações complexas de ordem superior são encontradas nos pensamentos oníricos. Não há, porém, necessidade de presumir que essa atividade de pensamento seja executada durante o sono, possibilidade esta que confundiria gravemente o que até aqui constituiu nosso quadro aceito do estado psíquico de sono. Ao contrário, é bem possível
que esses pensamentos tenham se originado no dia anterior, passado despercebidos por nossa consciência desde o início, e talvez já se tenham completado ao iniciar-se o sono. O máximo que podemos concluir daí é que isso prova que as mais complexas realizações do pensamento são possíveis sem a assistência da consciência. Travessão. Um fato de que não poderíamos deixar de nos inteirar de qualquer modo, através de toda psicanálise de um paciente que sofra de histeria ou de ideias obsessivas. Esses pensamentos oníricos certamente não são em si inadmissíveis à consciência. É possível que tenha havido diversas razões para que não se tornassem conscientes para nós durante o dia. O tornar-se consciente está ligado à aplicação de uma certa função psíquica, a da atenção, função esta que, segundo parece, só se acha disponível numa quantidade específica, a qual pode ter sido desviada da cadeia de pensamentos em questão para alguma outra finalidade. Há também outra maneira pela qual essas cadeias de pensamento podem ser apartadas da consciência. O curso de nossas reflexões conscientes nos mostra que seguimos um determinado caminho em nosso emprego da atenção. Quando, ao seguirmos esse caminho, esbarramos numa representação que não resiste à crítica, nós o interrompemos, abandonamos a catexia da atenção. Ora, parece que a cadeia de pensamentos assim iniciada e abandonada pode continuar a se desenrolar sem que a atenção torne a voltar-se para ela, a menos que, num ou noutro ponto, ela atinja um grau de intensidade particularmente elevado, que exija atenção. Assim, quando uma cadeia de pensamento é inicialmente rejeitada, abre parênteses, conscientemente, talvez, fecha parênteses, pelo julgamento de que é errada ou inútil para o fim intelectual imediato em vista, o resultado pode ser que essa cadeia de pensamentos prossiga inobservada pela consciência até o início do sono. Resumindo, chamamos uma cadeia de pensamento como esta de pré-consciente. Encaramo-la como completamente irracional e acreditamos que possa ter sido simplesmente negligenciada ou interrompida e suprimida. Acrescentamos uma exposição clara de como visualizamos a ocorrência de uma cadeia de representações. Cremos que, partindo de uma representação meta, uma determinada quantidade de excitação, que denominamos, abre aspas, energia catexial, fecha aspas, desloca-se pelas vias associativas selecionadas por aquela representação meta. A cadeia de pensamentos desprezada é aquela que não recebeu essa catexia. A cadeia de pensamentos suprimida ou repudiada é aquela da qual essa catexia foi retirada.
Em ambos os casos, elas ficam entregues às suas próprias excitações. Em certas condições, a cadeia de pensamentos catequizada com uma meta entre colchetes ZLB7ZIE LBESETZT é capaz de atrair para si a atenção da consciência e, nesse caso, por intermédio da consciência, recebe uma hipercatexia. Seremos obrigados, dentro em pouco, a explicar nossa visão da natureza e função da consciência. Uma cadeia de pensamentos assim deslanchada no pré-consciente pode cessar espontaneamente ou persistir. Visualizamos o primeiro desses resultados como implicando que a energia ligada à cadeia de pensamentos se difunde por todas as vias associativas que partem dela. Essa energia coloca toda a rede de pensamentos num estado de excitação que dura algum tempo e depois decai. À medida que a excitação em busca de descarga se vai transformando numa catexia aquiescente, quando sobrevém esse primeiro resultado, o processo não tem maior importância no que concerne à formação do sonho. Dentro de nosso pré-consciente, porém, espreitam outras representações meta, derivadas de fontes situadas em nosso inconsciente e de desejos que estão sempre em estado de alerta. Eles podem assumir o controle da excitação ligada ao grupo de pensamentos deixado à sua própria sorte, estabelecer uma ligação entre ele e um desejo inconsciente e transferir-lhe a energia que pertence a este último. Daí por diante, a cadeia de pensamentos desprezada ou suprimida fica em condições de persistir, embora o reforço que recebeu não lhe confira nenhum direito de acesso à consciência. Podemos exprimir isso dizendo que a cadeia de pensamentos até então pré-consciente foi agora arrastada para o inconsciente. Outras conjunturas podem conduzir à formação do sonho. É possível que a cadeia de pensamentos pré-consciente tenha estado ligada ao desejo inconsciente desde o início e, por essa razão, tenha sido repudiada pela catexia meta dominante, ou então o desejo inconsciente pode ser ativado por outras razões, abre parênteses, por causas somáticas talvez, fecha parênteses, e procurar transferir-se para os restos psíquicos não catequizados pelo PCS, sem que estes façam qualquer movimento para ir a seu encontro. Mas todos os três casos têm o mesmo resultado final. Passa a existir no pré-consciente uma cadeia de pensamentos desprovida de catexia pré-consciente, mas que recebeu uma catexia do desejo inconsciente. A partir daí, a cadeia de pensamentos passa por uma série de transformações que já não podemos reconhecer como processos psíquicos normais e que levam a um resultado
que nos desnorteia. Travessão, uma formação psicopatológica. Vamos enumerar e classificar esses processos. 1. As intensidades das representações individuais tornam-se passíveis de descarga em bloco e passam de uma representação para outra, de modo que formam certas representações dotadas de grande intensidade. Entre colchetes, página 540. E uma vez que esse processo se repete várias vezes, a intensidade de toda uma cadeia de pensamentos pode acabar por concentrar-se num único elemento de representação. Temos aí o fato da, entre aspas, compressão ou, entre aspas, condensação. Essas duas palavras são muito importantes. Que se tornou conhecida no trabalho do sonho. É ela a principal responsável pela impressão desconcertante que os sonhos causam em nós, pois não conhecemos nada que lhe seja análogo na vida anímica normal e acessível à consciência. Também na vida anímica normal encontramos representações que, como pontos nodais ou resultados finais de cadeias inteiras de pensamento, possuem um alto grau de significação psíquica, mas essa significação não se expressa em nenhum aspecto sensorialmente óbvio para a percepção interna. Sua representação perceptiva não é mais intensa em nenhum aspecto por causa de sua significação psíquica. No processo de condensação, por outro lado, toda interligação psíquica se transforma numa intensificação de seu conteúdo de representações. É o mesmo que acontece quando, ao preparar um livro para publicação, faço com que alguma palavra de importância especial para a compreensão do texto seja impressa em tipo espacejado ou em negrito, ou quando ao falar pronuncio essa mesma palavra em voz mais alta, lentamente e com ênfase especial. A primeira dessas duas analogias nos faz lembrar de imediato um exemplo fornecido pelo próprio trabalho do sonho, a palavra, entre aspas, trimetilamina, no sonho da injeção de Irma. Os historiadores da arte chamaram-nos a atenção para o fato de que as esculturas históricas mais antigas obedecem a um princípio semelhante, expressam a classe das pessoas representadas através do tamanho. O rei é representado em tamanho 2 ou 3 vezes maior que seus súditos ou seus inimigos derrotados. As esculturas da época romana utilizavam meios mais sutis para produzir o mesmo resultado. A figura do imperador era colocada no centro de pé e modelada com cuidado especial, enquanto seus inimigos jaziam prostrados a seus pés, mas ela já não era um gigante entre anões.
As reverências com que os subalternos ainda hoje saudam seus superiores são um eco desse mesmo antigo princípio de representação. A direção em que avançam as condensações no sonho é determinada, de um lado, pelas relações pré-conscientes racionais entre os pensamentos oníricos e, de outro, pela atração exercida pelas lembranças visuais do inconsciente. O efeito do trabalho de condensação é a obtenção das intensidades necessárias para forçar a irrupção nos sistemas perceptivos. 2. Graças também à liberdade com que as intensidades são transferíveis, formam-se, abre aspas, representações intermediárias, fecha aspas, semelhantes a compromissos, sob a influência da condensação, abre parênteses, os numerosos exemplos que forneci anteriormente, fecha parênteses, isto é, novamente, algo inaudito nas cadeias normais de representações, onde a ênfase principal recai sobre a seleção e a retenção do elemento de representação, entre aspas, correto. Por outro lado, com notável frequência ocorrem formações mistas e compromissos quando tentamos expressar os pensamentos pré-conscientes na fala. Eles são então encarados como exemplos de, abre aspas, lapsos de linguagem, fecha aspas. 3. As representações que transferem umas às outras suas intensidades mantêm entre si as mais frouxas relações. São vinculadas por um tipo de associação que é desdenhado por nosso pensamento normal e relegado ao uso nos xistes. Em particular, encontramos associações baseadas em homônimos e parônimos, que são tratadas como tendo o mesmo valor que as demais. 4. Os pensamentos mutuamente contraditórios não fazem qualquer tentativa de anular uns aos outros, mas subsistem lado a lado, combinam-se frequentemente para formar condensações, como se não houvesse nenhuma contradição entre eles, ou chegam a formações de compromisso que nossos pensamentos conscientes nunca tolerariam, mas que são a miúde admitidos em nossas ações. Estes são alguns dos mais notáveis dentre os processos anormais. Aqui os pensamentos oníricos, antes formados em bases racionais, são submetidos no decurso do trabalho do sonho. Veremos que a principal característica desses processos é que toda a ênfase recai em tornar móvel e passível de descarga a energia catexizante. O conteúdo e o significado intrínseco dos elementos psíquicos a que se ligam as catexias são tratados como coisas de importância secundária. Poder-se-ia supor que
A condensação e a formação de compromisso só se dão para facilitar a regressão, isto é, quando se trata de transformar pensamentos em imagens. Todavia, a análise travessão e mais ainda a síntese travessão dos pensamentos que não envolvem essa regressão a imagens, como, por exemplo, o sonho do autodidasker, conversa com o professor N, exibe os mesmos processos de deslocamento e condensação que os outros. Portanto, somos levados a concluir que dois tipos fundamentalmente diferentes de processos psíquicos participam da formação dos sonhos. Um deles produz pensamentos oníricos perfeitamente racionais, com a mesma validade que o pensamento normal. Já o outro trata esses pensamentos de um modo que é excepcionalmente desconcertante e irracional. Já no capítulo 6, distinguimos esse segundo processo psíquico como sendo o trabalho do sonho propriamente dito. Que esclarecimentos podemos agora oferecer sobre sua origem? Não nos seria possível responder a essa pergunta se não houvéssemos feito algum progresso no estudo da psicologia das neuroses, especialmente da histeria. Dela depreendemos que os mesmos processos psíquicos irracionais e outros que não especificamos regem a produção dos sintomas histéricos. Na histeria, além disso, deparamos com uma série de pensamentos perfeitamente racionais, com o mesmo valor de nossos pensamentos conscientes. A princípio, no entanto, nada sabemos sobre sua existência nessa forma e só podemos reconstruí-los posteriormente. Quando eles se impõem à nossa atenção em determinado ponto, descobrimos pela análise do sintoma produzido que esses pensamentos normais foram submetidos a um tratamento anormal, foram transformados no sintoma por meio da condensação e da formação de compromisso através de associações superficiais e do descaso pelas contradições e também possivelmente pela via da regressão. Em vista da completa identidade entre os aspectos característicos do trabalho do sonho e os da atividade psíquica que desemboca nos sintomas psiconeuróticos, sentimos-nos autorizados a transpor para os sonhos as conclusões a que fomos levados pela histeria. Por conseguinte, tomamos da teoria da histeria a seguinte tese: Uma cadeia de pensamento normal só é submetida a esse tratamento psíquico anormal que vimos descrevendo quando um desejo inconsciente derivado da infância e um estado de recalcamento se transfere para ela,
Segundo essa tese, construímos nossa teoria do sonho sobre o pressuposto de que o desejo onírico que fornece a força impulsora provém invariavelmente do inconsciente. Esse pressuposto, como eu mesmo estou pronto a admitir, não pode ser genericamente comprovado, embora tampouco se possa refutá-lo. Entretanto, para explicar o que se pretende dizer com recalcamento, termo com que já jogamos tantas vezes, é necessário avançar mais uma etapa na construção de nosso arcabouço psicológico. Já exploramos a ficção de um aparelho psíquico primitivo cujas atividades são reguladas pelo esforço de evitar um acúmulo de excitação e de se manter tanto quanto possível sem excitação. Por isso, ele foi construído segundo o esquema de um aparelho reflexo. A motilidade, que é, em primeiro lugar, um meio de promover alterações internas no corpo, está à sua disposição como via de descarga. Discutimos depois as consequências psíquicas de uma vivência de satisfação. E a isso já podemos acrescentar uma segunda hipótese, no sentido de que o acúmulo de excitação, abre parênteses, acarretado de diversas maneiras de que não precisamos ocupar-nos, fecha parênteses, é vivido como desprazer e coloca o aparelho em ação com vistas a repetir a vivência de satisfação que envolveu um decréscimo da excitação e foi sentida como prazer. A esse tipo de corrente no interior do aparelho, partindo do desprazer e apontando para o prazer, demos o nome de desejo. Afirmamos que só o desejo é capaz de pôr o aparelho em movimento e que o curso da excitação dentro dele é automaticamente regulado pelas sensações de prazer e desprazer. O primeiro desejar parece ter consistido numa catequização alucinatória da lembrança da satisfação. Essas alucinações, contudo, não podendo ser mantidas até o esgotamento, mostram-se insuficientes para promover a cessação da necessidade ou, por conseguinte, o prazer ligado à satisfação.